faltando 20 minutos para o meio-dia, no Pique com o Rádio Esporte. É jogo para ganhar ou ganhar, para vencer ou vencer. Até porque, mas não só por isso, vejam bem, o Santos com um time praticamente todo de reservas. Daqui a pouco todos os detalhes. Então, dale, Galo, hein, Cláudio Rezende, com Emerson Pansieri, daqui a pouquinho. Primeiro você, Cláudio. Bom dia, show de bola, Milton Naves, Emerson Pansieri, Júnior Brasil, alô, massa do Galo. Quem nos acompanha também aí, ó, na Itati Live desta terça-feira, dia de jogo importantíssimo para o Atlético, esse duelo atrasado da 28ª rodada contra o Peixe. O Galo tem que fazer a parte dele, independentemente de qual Santos que ele vai enfrentar. A camisa é do Santos. Quem vem aqui é o Santos. E o Atlético tem que tomar todos os cuidados, porque o time já vem perdendo muitas oportunidades de encostar na liderança, de brigar por esse título mais próximo, e tem que conseguir a vitória hoje, se quiser continuar sonhando com o título brasileiro. Não tem outra história. Por isso, jogadores bastante concentrados, o técnico Sampaoli cobrando bastante do grupo após os erros cometidos do jogo contra o Vasco no fim de semana. O Atlético precisa ser efetivo. Agora, tem um detalhe importante. Quando você olha os números do Atlético no Mineirão, essa história da defesa do Galo, sofre muitos gols, é a pior defesa, é verdade, entre os 6 primeiros colocados no Campeonato Brasileiro. Quando você pega os números só do Mineirão, é outro campeonato pro Galo. Porque o Atlético tem, em 15 jogos, 11 vitórias, 3 empates e 1 derrota. O aproveitamento é de 80%. Se fosse só no Mineirão, o Galo era líder. Tava sobrando no campeonato. Inclusive, sofreu só 12 gols nesses 15 jogos. A história no Mineirão é outra. E é por isso que o torcedor tem motivos de sobra para ficar mais animado para o jogo de hoje contra o Santos e para domingo também em casa, contra o Fortaleza, jogo das 5 horas da tarde. O último jogo do Galo contra o Santos no Mineirão foi em 2010. Já temos aí 11 anos. Porque depois os outros duelos todos no Independência, no Horto. E em 2010, o Atlético venceu o Santos por 3-2. Teve hat-trick de Diego Tardelli. Foi um show do Tardelli nesse jogo. 3 gols dele, todos os gols do Atlético do Tardelli. E faz tempo que o Galo não perde para o Santos. Se joga no Mineirão, se joga no Independência, não perde em Belo Horizonte para o Peixe desde 2007. Dei números muito positivos aí pro torcedor do Atlético se animar, porque o Inter tá 8 pontos à frente, mas se vencer o Galo hoje, diminui para 5. No fim de semana, por que não? O Bragantino, que aprontou contra o Corinthians, não pode aprontar contra o Inter. Vai jogar lá em Porto Alegre. Esse time do Bragantino tá traiçoeiro, hein? E o Galo, fazendo a parte dele, pode ter uma situação totalmente diferente no fim de semana, hein? Mas o Galo tem que fazer a parte dele. E vamos ouvir o Jair, volante do Galo, importantíssimo nesse esquema tático do Sampaoli. O Jair sabe que hoje é final de campeonato. Um jogo importante, uma final pra gente, onde não podemos mais perder pontos. A gente sabe que o campeonato tá difícil, mas temos que acreditar até o fim. Jair, o adversário Santos, focado aí na final da Copa Libertadores da América no fim de semana, virá com o time reserva. E esse time reserva do Santos já venceu o líder, o Internacional, no primeiro turno, e o São Paulo em pleno Morumbi. Quais cuidados que o Galo tem que ter com essa meninada do Peixe? Eu acho que não acredito que tenha time reserva, titular, até porque quem entra é o Santos, independente disso. É um jogo difícil, mas como eu falei, a gente tem que buscar impor o nosso ritmo que a gente veio dentro de casa. A gente não pode mais perder pontos, a gente acredita muito ainda no título e é isso que a gente vai buscar. Para ser campeão brasileiro, o Atlético vai ter que ter agora, nesses 7 jogos, uma arrancada. Fato que não vem acontecendo, principalmente nesse retorno. O São Paulo conseguiu recentemente e agora foi a vez do Inter. Eu concordo, eu acho que a gente tem que... Porque se a gente quer ser campeão, a gente vai ter que ter uma regularidade de vitórias.
É a gente focar mais, buscar mais, não tem muito que eu vim aqui explicar, a gente tem que fazer dentro de campo. Eu acho que esse é o caminho. Jair comentou também os seus bons jogos com a camisa do Atlético. Ele que vem sendo uma referência na equipe e destaca uma identificação muito grande com o clube. Quando eu entro dentro de campo, eu tento dar o melhor. Isso, estou há 2 anos aqui, já um pouco mais de 2 anos. E eu sempre dei o meu melhor. Às vezes vou bem, às vezes eu não vou tão bem assim. Eu honro essa camisa, eu não sei nem como explicar, mas é uma coisa, uma identificação que eu tenho com esse clube que me faz ter vontade de ficar aqui muito tempo. Como falei, eu não tenho como vindo aqui explicar, até nem gosto de dar muita entrevista também, eu prefiro só jogar. Já deixei isso claro, porque às vezes é difícil a gente vir aqui tentar explicar, não tem muito o que explicar, agora a gente mostrar dentro de campo que a gente pode ser campeão. Jair, a questão psicológica, antes desse jogo contra o Santos, adiado, o Atlético está a 8 pontos atrás do líder. Vencendo, a diferença cai para 5. E no fim de semana joga um pouco antes do Inter e pode diminuir para 2 pontos naquele momento ali se estiver vencendo o jogo, coloca uma pressão no adversário que hoje está mais confortável. Como que você está vendo esse cenário aí? O mais importante de tudo é a gente fazer a nossa parte, né? Buscar vencer os jogos que a gente tem, não pensar muito no Inter, porque o Campeonato Brasileiro é um campeonato traiçoeiro, um campeonato muito difícil, mas é isso, a gente tem que fazer a nossa parte e ver no que vai dar. 11h47, participação importante aí, muito lúcido, bom jogador em campo. E o Jair falou, não adianta vir aqui na entrevista e ficar dando explicações. Nós temos que jogar em campo, temos que mostrar em campo. E é isso que o Atlético tem que fazer logo mais. E esse Peixe, o Santos, o Cuca vem ou não, hein, Emerson Pansieri? Porque praticamente o time, quase ninguém veio para Belo Horizonte. O Cuca vai estar em campo ali, comandando o time, Pansieri. Bom dia. Bom dia, Cláudio. Um abraço para você. Show de bola, Milton Naves, Júnior Brasil. Galera da Itati Live, isso é legal demais, né? Interatividade com o nosso ouvinte. Ô, Cláudio, a informação inicial é que tá assim com o time. Lembrando que amanhã todo mundo se junta, a delegação vai se juntar no Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, o time que tá aqui em Belo Horizonte, o time que tá treinando hoje também em Santos, porque o compromisso de sábado vale muito. Jornada esportiva na Itatiaia sábado, hein? Final de Libertadores, a Itatiaia tá em todas. E aí, sobre o jogo de hoje, o que a gente pode trazer o Cuca para falar no Rádio Esportes, daqui a pouco eu trago um pouco sobre o time, em relação a essa semana tão importante, como encarar esse duelo contra o Atlético, obviamente, sem esquecer do Palmeiras no fim de semana, Cuca. Um jogo para jogar com o Atlético importante e uma preparação para o sábado. Eu estou muito tranquilo, muito consciente, que eu sei que às vezes uma derrota, por pior que ela seja, ela tem um significado melhor do que uma má vitória. Então eu vou poder trabalhar coisas que certamente uma vitória não me deixaria trabalhar. Eu vou ter que ser mais humilde ainda, durante a semana, e tirar deles o máximo, coisa que de repente uma vitória não dá. Então eu só tenho a agradecer a Deus por esse momento que a gente está vivendo hoje, que de repente é um alerta para que a gente faça as coisas diferentes. Eu, sábado que vem, tenho que ter um dia perfeito para ter uma chance de ser campeão. E é o que a gente tenta fazer. Palavras do Cuca. Ontem eu dizia aqui na turma do bate-bola, também Brasil, Milton e Cláudio, o Cuca foi muito sincero no pós-jogo contra o Goiás e ele falou, a culpa da derrota é minha. Eu não dei a concentração necessária para os meus jogadores no segundo tempo e por isso tomamos a virada. O Cuca é um treinador de muita qualidade, sabemos disso. E ele não chegou à toa na final da Copa Libertadores da América. Comissão técnica completa, hospedada no Hotel Ouro Minas, chegaram ontem, voo fretado, todo mundo daqui a pouco para aquele almoço e à tarde, certamente, início da noite, aquele papo final com o treinador pensando nesse compromisso contra o Galo. Provável formação do Santos. Tem muito ou, viu, Milton? Porque é um time reserva. O ou vai jogar muito, ou nada. Melhor que não jogue nada também, mesmo sendo o ou, né? 9º colocado, 45 pontos marcados e tem muitas opções o Cuca. Vamos lá, o John, titular do gol. O John que teve uma carreira há muito tempo no Santos, esperando uma oportunidade, ganhou no fim do ano passado. Madison, Laércio ou Luiz Felipe, com Alex e Wagner Leonardo. No meio campo, Vinícius Balieiro, com Guilherme Nunes,
Lucas Lourenço e o Jean Mota. O Jean Mota, dessa turma aí, é um dos mais experientes, 27 anos, já passou pela Portuguesa, Fortaleza, é um jogador de meio campo com muita qualidade. Na frente, Arthur Gomes e Bruno Marques. Só o Santos, goleiro titular. Só o John. John. Só... Santos é do Atlético Paranaense. Milton, pensa, ó, Lucas Veríssimo, Soteldo, Marinho, Pituca, Caio Jorge, essa turma toda ficou em Santos fazendo uma preparação pensando no jogo contra o Palmeiras. Cláudio. Tá certo. O Atlético vem hoje com um time considerado titular. Se o Santos vai com reserva, o Atlético vai com o que tem de melhor. Deve reaparecer o Hever na defesa. É a principal interrogação nesse time aí. Nas demais posições, é o Atlético que vem jogando. Muito possivelmente de novo com o Alan e com o Jair e o Johan no meio campo. E lá no ataque o Savarino com o Keno e o Eduardo Vargas. Júnior Brasil, eu vou torcer pelo Cuca, mas só no sábado. Hoje é a vez do Galo, Júnior Brasil. Bom dia. Você me assustou aqui, viu, Cláudio? Grande abraço pra você, Milton, Pancieri, amigos e amigas, galera da Itati Live. O Atlético tem que ter respeito, sim, por esse Santos. A gente já viu que mesmo quando o Santos não tem força máxima, é uma equipe que tem suas virtudes, tem lá suas qualidades, então todo respeito. O Atlético dentro de casa tem força, tem um ataque muito positivo, o Inter, depois Atlético, são os ataques aí eficientes, apesar de que você olha ali naquele G4, todo mundo fazendo muitos gols. O que tem pegado? A questão da defesa. Tem que ter cobrança sim em cima da defesa, tem que ter cobrança em cima do trabalho do Sampaoli, não tenho a menor dúvida com relação a isso. Cobrança faz parte. A questão é o seguinte, cobrar não quer dizer que tem que tirar o Sampaoli, coisas distintas. Agora, tem que ter cobrança, tem que ter mais segurança para os laterais. O Arana, em algumas circunstâncias, deixa o espaço, o Guga do outro lado quando avança. Tem que ter um trabalho melhor ali para que haja um suporte por parte dos volantes. O Atlético busca, vai ter aí em breve, eu acredito, um volante mais pegador, mas precisa ter um trabalho de mais conscientização, organização no seu sistema defensivo. A gente sabe que isso tem sido um calcanhar de Aquiles, apesar de que também a gente pode cobrar do seu Vargas. O Keno, a gente fala, não tem feito gol e tal, mas o Keno faz assistência. Agora o seu Vargas está na hora de também fazer aí gol, de aparecer. Então que o Atlético mostre qualidade, porque precisa vencer. E Milton e Cláudio, o Galo tá na briga do título. O que às vezes a coisa se complica é que os dois laterais sobem simultaneamente, né? E é um problema. E outra, o Arana, ele tem muita qualidade e ele tem auxiliado muito o meia na questão da criação. O Johan é muito versátil, então abre o espaço para ele aparecer. Só que quando faz isso, fica aquele corredor. E o Guga, a gente sabe, se o Guga sobe, para ele voltar é difícil, ele não tem a capacidade tão boa de desarme. Então tem que ter uma conscientização, Cláudio, porque o Galo não pode dar mole mais nesse tipo de situação. É jogo para ganhar, para embalar de vez. Com certeza. E eu concordo contigo, Júnior. O Sampaoli teve tudo aí. Tudo que ele pediu, contratações, a diretoria foi e buscou, tem que ser cobrado. Tem que ser cobrado, por que não? Ele é um grande treinador, mas o Atlético pode render mais. E convenhamos, o Inter está na ponta do campeonato, investiu bem menos que o Atlético, que foi ao mercado mesmo esse ano e gastou muita grana. Vamos lá. Hoje tem estreia do futebol feminino sub-18 do Atlético. Força para as meninas, estreiam às 3:30 da tarde contra o Sport no CT do Sorocaba, em São Paulo. O Atlético está no grupo C, ao lado do Sport, que é o adversário de hoje, do Santos e do Vitória da Bahia. Agora também Campeonato Brasileiro Sub-18 para as meninas, futebol feminino cada vez mais forte, toda a força aí para as meninas do Atlético, do Hoffman Túlio, também da Nina Abreu, todo mundo forte aí para esse Campeonato Brasileiro Sub-18.